Boa tarde, estamos novamente começando mais um Jornal da Litoral nesta segunda-feira, 15 de julho de 2024. E já começando o nosso JL de hoje, trazendo para você as primeiras notícias da área policial do estado do Rio Grande do Norte. A Polícia Civil prende homem por descumprimento de medidas protetivas na cidade de Nova Cruz, no interior do estado. Mais um caso de tentativa de descumprimento de medidas protetivas. Na última quinta-feira, dia 11, os policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da cidade de Nova Cruz prenderam em flagrante um homem de 32 anos por descumprimento de medidas protetivas. A prisão ocorreu na cidade de Nova Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. Segundo as investigações, após a notificação das medidas protetivas, o homem, de forma insistente, passou a entrar em contato com a ex-companheira e os familiares dela por meio das redes sociais, descumprindo desta forma a proibição expressa na decisão judicial. Os policiais civis da DEAN de Nova Cruz localizaram o suspeito. Ele foi preso pela polícia. Em seguida, encaminhado ao sistema prisional e agora segue à disposição da Justiça. E os policiais civis do Rio Grande do Norte devolveram mais de 100 aparelhos celulares que tinham sido recuperados para os seus devidos proprietários na cidade de Parnamirim. Os policiais civis do Rio Grande do Norte, por meio da 17ª Delegacia de Polícia de Parnamirim, realizou na manhã da última sexta-feira, dia 12, a entrega de mais de 100 celulares furtados ou roubados aos seus donos. Os aparelhos foram recuperados durante a quarta fase da Operação GRED, na cidade de Parnamirim, e devolvidos no auditório da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, da DGPOL. Para receber o celular, os proprietários apresentaram documentos que comprovaram a propriedade do aparelho. A iniciativa da Polícia Civil visa devolver à população os seus bens e contribuir para a redução dos crimes de furto e roubo de celulares. A Operação GRED, que ainda está em andamento, recuperou cerca de 200 aparelhos celulares no ano de 2024. E a polícia também divulgou imagens de 2 suspeitos de roubo de moto na cidade de Natal. Os policiais civis da Delegacia Especializada em Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas de Prove de Natal divulgaram na última sexta-feira imagens de uma ação criminosa que resultou no roubo de uma motocicleta Honda CG 125 Fan ES da cor vermelha, no bairro Nossa Senhora da Apresentação, na zona norte da capital potiguar. O delito ocorreu na rua Germino Benigno, no dia 25 de junho deste ano, exatamente às 20 horas e 10 minutos. Os suspeitos aparecem nas imagens estacionando o veículo roubado em um supermercado da capital. Um deles segurando uma mochila vermelha, trajando uma camisa cinza e calça camuflada, retira uma camisa manga longa, da cor preta com uma listra branca, que provavelmente serviria para esconder tatuagens em seu braço direito. O segundo vestia uma camiseta branca, uma calça escura e portava uma bolsa tiracolo. Se você tem alguma informação a respeito destes suspeitos, ligue para a polícia no Disque Denúncia 181. A sua identidade será mantida no absoluto sigilo. E ainda continuando com as notícias da área policial do Rio Grande do Norte, um homem foragido por tráfico de drogas e organização criminosa foi preso pela Polícia Civil no Ceará. Mais uma prisão por tráfico de drogas no Rio Grande do Norte.
Foram os policiais civis da 13ª Delegacia Regional de Polícia de Goianinha, em ação conjunta com a Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas, DEPROV, com o Núcleo de Repressão a Roubos e Furtos de Celulares de Piauí e com a Delegacia Regional de Polícia de Aracati, cumpriram nesta última quinta-feira 2 mandados de prisão contra um foragido de apenas 32 anos de idade, procurado por tráfico de drogas e também organização criminosa. A prisão ocorreu na praia de Canoa Quebrada, na cidade de Aracati, no estado do Ceará. De acordo com as investigações, o suspeito é considerado uma das lideranças de uma facção criminosa no estado do Rio Grande do Norte e atuava como chefe na região da Praia de Pipa, município de Tibau do Sul. Ele exercia a função disciplinar no contexto do crime organizado e era responsável por julgar e impor castigos aos que os membros da organização criminosa pretendiam punir. O homem estava foragido há aproximadamente 3 anos, fugindo entre diversos estados até ser localizado após intensas diligências da equipe policial. Havia um mandado de prisão em seu desfavor expedido pela Justiça do Rio Grande do Norte, além de um segundo mandado emitido pela Justiça do Ceará. O foragido também é acusado de ordenar a execução de 3 pessoas, vítimas de homicídio a mandado da facção criminosa. O homem já foi encaminhado para o sistema prisional e agora segue à disposição do Poder Judiciário. E agora vamos com as notícias da área da segurança internacional. A Argentina declarou o Hamas como sendo uma organização terrorista internacional. União Europeia, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido também adotam essa classificação para o movimento islamista. A Argentina declarou o movimento islamista palestino Hamas uma organização terrorista internacional pelo ataque de 7 de outubro em Israel e um extenso histórico de atentados. O comunicado foi divulgado pelo gabinete do presidente ultraliberal Javier Milei, que se apresenta como um aliado próximo do Estado de Israel. A presidência argentina argumentou que o Hamas assumiu a responsabilidade pelas atrocidades cometidas durante o ataque a Israel em 7 de outubro. Segundo contagem da AFP, com base em dados oficiais israelenses, 1.195 pessoas morreram, a maioria civis, e 251 foram sequestradas por militantes palestinos. O comunicado enfatiza que o presidente Javier Milei tem o compromisso inabalável de reconhecer os terroristas pelo que são. Com esta iniciativa, a Argentina, que abriga a maior comunidade judaica da América Latina, se alinha com a União Europeia, os Estados Unidos, o Canadá e o Reino Unido, que também consideram o Hamas uma organização terrorista. Milei se declara um fervoroso admirador do Estado hebreu. Sua segunda viagem ao exterior desde que tomou posse foi para Israel em fevereiro, onde visitou um dos kibbutz atacados pelo Hamas em 7 de outubro e disse que Israel tem o direito de se defender do nazismo do século XXI. A resposta militar israelense desde 7 de outubro deixou mais de 38 mil mortos em Gaza, a maioria civis, segundo o Hamas, que governa o território. E o Hamas anunciou neste último domingo a retirada das negociações de cessar-fogo na faixa de Gaza. Na véspera, Israel realizou ataques que deixaram dezenas de mortos no território, entre eles um comandante do movimento islamista. O grupo islamista Hamas anunciou neste domingo que abandonou as negociações para um cessar-fogo com Israel na faixa de Gaza, um dia após um bombardeio israelense que teve como alvo o comandante militar do grupo. Mas uma fonte do Hamas afirmou que o movimento está disposto a retomar as negociações quando Israel demonstrar seriedade para concluir um acordo de cessar-fogo e sobre a libertação dos reféns em Gaza, em troca de presos palestinos detidos em Israel.
O anúncio aconteceu depois que, segundo o Hamas, bombardeios israelenses mataram 92 palestinos no sábado, no campo de deslocados de Al-Mawazi, no sul do território, perto de Khan Yunis, e 20 pessoas no campo de Al-Shat, na cidade de Gaza, norte do território. Israel informou que tinha como alvos, na área de Khan Yunis, 2 líderes do Hamas, Mohamed Deif e Rafa Salama, chefe do braço armado e comandante em Khan Yunis, respectivamente. Eles são apresentados como 2 cérebros do massacre de 7 de outubro. O exército anunciou neste domingo que Rafa Salama morreu no bombardeio. Deif, procurado por Israel há anos e que já escapou de pelo menos 6 tentativas de eliminação, foi quem anunciou em áudio divulgado pelo Hamas o início do ataque na manhã de 7 de outubro. Um líder do Hamas afirmou que Mohamed Deif está vivo e supervisiona as operações das brigadas Al-Qassam, o braço armado do Hamas. A guerra entre Israel e o movimento islamista na faixa de Gaza começou em 7 de outubro com os ataques sem precedentes do Hamas contra o território israelense. Desde então, quase 40 mil pessoas morreram nos 2 lados do conflito. E o Iraque encontrou os corpos de 139 vítimas do Estado Islâmico em uma vala comum 70 quilômetros a oeste de Mossul. Os restos mortais estão sendo exumados na tentativa de serem identificados. As autoridades do Iraque removiam nesta segunda-feira os restos mortais de 139 pessoas vítimas do Estado Islâmico de uma vala comum. O poço natural de Al-Antar fica na região de Tal Afar, 70 quilômetros a oeste de Mossul, antiga capital do EI no norte do Iraque. Há anos, as autoridades fazem buscas minuciosas para encontrar os locais onde os jihadistas enterraram suas vítimas. Até agora, mais de 100 restos mortais foram exumados e transferidos para os escritórios forenses de Bagdá para colher amostras de DNA e compará-las com amostras de sangue de pais colhidas por nossas equipes. De acordo com as autoridades responsáveis, as vítimas eram yazidis ou turcomanos xiitas e alguns habitantes de Mossul recrutados pelas forças de segurança. O poço de Al-Antar foi descoberto quando as forças iraquianas reconquistaram a região em 2017, mas os trabalhos no local só começaram em maio. Funcionários detalharam que as vítimas não foram enterradas, e sim jogadas no poço, cuja profundidade varia de 12 a 42 metros. E o Jornal da Litoral vai para um breve intervalo comercial e na volta você confere outras notícias e atualizações do Brasil e também do mundo. Não saia daí. Tio, não atende não. Quem é você? Eu sou aquele menino bem aí, ó. Se você atender o celular, você não vai conseguir me ver. Sou eu que vou ter que socorrer o garoto. Não atende, não. Moço, eu sou a mãe dele. Por favor, não atende. No trânsito, uma decisão errada pode destruir muitas vidas. Datavero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente Datavero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto Datavero. Pesquisa de verdade. Respeitar a faixa é simples. Quem dirige para, o pedestre usa. Olha só, ele para, ela dá o sinal de vida e usa. Boa, colega. Ela para, ele segura no pulso da netinha, que gracinha, e usa. Eles param, elas e o totó usam. Já ele para e depois usa. E ela usa e depois para. Às vezes você é quem para, às vezes você é quem usa. Em todas as vezes, respeite a faixa. Detran com você na direção certa. Quer facilitar sua vida para assistir mais canais religiosos? Então assista essa história do Kit Viveses e a missa. Que coisa linda a passagem da missa de hoje, né, vó? Nem me fale. Se eu pudesse, eu continuaria ouvindo isto
todos os dias. Posso facilitar as coisas para vocês? Instalem Vivências TV Sat. Só de canal religioso são 20. E mais 80 outros canais. Imagem limpa, sem chiado, sem fantasma. Aí tem a opção de controle remoto sênior, com teclas grandes, fácil de enxergar, apertar, aumentar o volume. Vamos facilitar as coisas para nós, vó? Me passa aquela receita de pão de Santo Antônio maravilhosa que a senhora faz. Que assim que eles instalarem tudo por aqui, a gente faz 2 fornadas e garante bênçãos para a semana toda. A coisa mais importante nessa vida é a fé. E os amigos da Vivência sabem disso. Pode contar com eles. Vivências, tecnologia e cuidado para a sua casa. E aí, quer um gole? Não. 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 Nananina. Não. Beber e dirigir merece uma resposta seca. Não. Vamos conversar sobre como ampliar nossas ações de educação e saúde? Para começar, é importante saber mais sobre por que realizar ações de educação e saúde na atenção básica. Informação, mudanças de comportamento e atitudes saudáveis podem evitar boa parte das doenças. Por exemplo, é possível manter um peso saudável através de uma boa alimentação e exercícios físicos. E também evitar infecções sexuais transmissíveis com o uso de preservativos. O problema é que nem todas as pessoas têm informação sobre prevenção e cuidado. Os fatores sociais, emocionais, econômicos, educacionais e culturais devem sempre ser considerados na construção de uma cultura do cuidado, prevenção e promoção da saúde. As unidades de saúde, em parceria com as pessoas, instituições e grupos das comunidades, podem contribuir muito. Seja divulgando informações sobre o cuidado e prevenção, seja aproximando os saberes da ciência sobre as doenças e os saberes das pessoas e comunidades. As dicas para realizar isso são: promova rodas de conversa, gere um ambiente de compartilhamento de ideias e informações, utilize imagens, objetos ou vestuários que possam tornar as informações mais acessíveis. Envolva as pessoas, e em especial, jovens e crianças e adolescentes, na criação dos materiais. Os resultados são incríveis e suas rodas de conversa serão ainda mais poderosas. E aí, você que é profissional de saúde, já tem boas ideias para ampliar as ações de educação e saúde, certo? E você, usuário do SUS, sempre que for convidado, participe e também procure a sua unidade para colaborar e propor. Você também é um multiplicador de informações em saúde. Todos juntos, vamos fazer as rodas do nosso ciclo saúde girar. As chuvas chegaram e com elas é preciso atenção redobrada no trânsito. Por isso, faça a revisão dos freios, limpadores e faróis do veículo para melhorar a visibilidade. E verifique se os pneus estão bem conservados. Reduza a velocidade e mantenha a distância do veículo da frente. E não se esqueça de utilizar a seta com antecedência e de ter atenção com os pedestres nas faixas. Com as chuvas, é preciso precaução. Dirija com atenção. Detran. TV Litoral. O Nordeste passa por aqui. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou neste último domingo o bombardeio recente de Israel no sul da faixa de Gaza e disse que a comunidade internacional não pode se calar frente ao que chamou de massacre interminável da guerra. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou no domingo o bombardeio recente de Israel no sul da faixa de Gaza e disse que a comunidade internacional não pode se calar frente ao que chamou de massacre interminável da guerra. Em um comunicado, a presidência afirmou que o governo de Israel segue sabotando o processo de paz e o cessar-fogo no Oriente Médio
e acrescentou que o bombardeio mais recente promovido na faixa de Gaza, vitimando centenas de inocentes, é inadmissível. Segundo o Hamas, bombardeios israelenses mataram mais de 90 palestinos no domingo no campo de deslocados de Al-Mawazi, no sul do território, e 20 pessoas no campo de Al-Shat, em Gaza, segundo a Defesa Civil Palestina. Israel afirmou que as ações tinham como alvo 2 comandantes do Hamas e que um deles foi morto. A nota afirma ainda que os líderes políticos do mundo democrático não podem se calar diante desse massacre interminável. O conflito abalou as relações diplomáticas de Israel com vários países, incluindo o Brasil. Lula, cujo país preside o G20 neste ano, tem sido uma das vozes mais fortes no cenário internacional contra a ofensiva militar israelense. No fim de maio, o governo chamou de volta o embaixador em Israel, sem nomear um substituto imediato. A tensão diplomática aumentou depois que Lula acusou em fevereiro o governo israelense de cometer um genocídio na faixa de Gaza. Israel declarou Lula persona non grata. E o ex-presidente americano Donald Trump pediu união neste último domingo após a tentativa de assassinato contra ele na véspera. O republicano foi atingido por um tiro na orelha durante um comício na Pensilvânia. O ex-presidente americano Donald Trump afirmou neste domingo que Deus evitou sua morte em uma tentativa de assassinato durante um comício de campanha na Pensilvânia no sábado e pediu aos americanos que permaneçam unidos. O republicano foi ferido em uma orelha durante um comício político para as eleições presidenciais de novembro. O magnata de 78 anos foi retirado do palanque com o rosto ensanguentado após um atirador abrir fogo durante o comício em Butler, na Pensilvânia. O autor dos tiros e um espectador do comício morreram e 2 pessoas ficaram gravemente feridas. O FBI identificou o agressor como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos. O presidente democrata Joe Biden, que enfrentará Trump em uma eleição altamente polarizada, pediu união e afirmou que não há lugar nos Estados Unidos para este tipo de violência. A Casa Branca informou que os 2 políticos conversaram após o incidente. O Serviço Secreto americano negou neste domingo boatos de que rejeitava proteção adicional a Trump. O ataque chocou o mundo e líderes do Reino Unido, Israel, França, Japão, Rússia, Turquia e Vaticano expressaram indignação. Os Estados Unidos têm um histórico de violência política e os presidentes, ex-presidentes e candidatos contam com medidas de segurança rigorosas. O atentado contra Trump pode mudar o cenário já incerto para as eleições de novembro. E vários líderes mundiais condenaram e expressaram consternação pela tentativa de assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano Donald Trump. Condenação e consternação internacionais pela tentativa de assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato presidencial republicano Donald Trump em um tiroteio durante um comício no sábado no estado da Pensilvânia. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou inequivocadamente o que descreveu como um ato de violência política, enquanto o Vaticano denunciou a tentativa de assassinato, afirmando que prejudica as pessoas e a democracia. Na Europa, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse estar profundamente chocada com o tiroteio e desejou a Trump uma rápida recuperação. Houve fortes condenações no Reino Unido, França, Alemanha, Espanha e Hungria, enquanto na Rússia o Kremlin também condenou qualquer manifestação de violência no quadro da luta política, ao mesmo tempo que denunciou numerosas tentativas de eliminar o candidato Trump da arena política. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky desejou a Trump uma rápida recuperação, enquanto o presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse esperar que os perpetradores e seus instigadores sejam levados à justiça o mais rapidamente possível para não ofuscar as eleições nos Estados Unidos e a estabilidade global. Na América Latina, o presidente argentino Javier Milei culpou a esquerda internacional pela tentativa de assassinato. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva
observou que o incidente deve ser firmemente condenado por todos os defensores da democracia e o chileno Gabriel Boric alertou que a violência é uma ameaça às democracias. Houve também condenações dos governos do México, Bolívia, Colômbia, Venezuela, El Salvador e Uruguai. No Equador, que assistiu ao assassinato do candidato presidencial Fernando Villavicencio em agosto de 2023, o governo condenou todas as formas de violência política e observou que o assassinato do ano passado demonstrou os profundos danos que o extremismo político inflige aos processos eleitorais. Na Ásia e no Oriente Médio, China, Índia, Japão, Israel e Egito também condenaram o ataque e se solidarizaram com Trump. E um homem de 20 anos da Pensilvânia, Thomas Mateu, foi identificado como suposto atirador que tentou assassinar o ex-presidente americano Donald Trump em um comício de campanha neste último final de semana. A polícia investiga a tentativa de assassinato do ex-presidente e candidato Donald Trump durante um comício na Pensilvânia. Neste domingo, agentes estiveram no bairro onde vivia o jovem de 20 anos, Thomas Matthew Crooks, apontado como suspeito. Atiradores do serviço secreto mataram o rapaz no sábado, depois que ele disparou vários tiros no comício em Butler, Pensilvânia, de um telhado próximo. Trump foi atingido de raspão, um homem de 50 anos morreu e mais 2 pessoas ficaram feridas com gravidade. As autoridades tentam entender as motivações do crime. Ex-colegas de escola descreveram Crooks como solitário e quieto e dizem que ele era vítima de bullying. Após o tiroteio, os investigadores encontraram explosivos no carro do suspeito. Agentes do FBI afirmaram que a arma usada era um rifle semiautomático comprado legalmente. O crime está sendo investigado como uma tentativa de assassinato e também um potencial ato de terrorismo doméstico. Acredita-se que Crooks tenha agido sozinho. A imprensa americana afirma que o jovem era um republicano registrado, mas que já havia feito uma doação a um comitê de ação política progressista alinhado aos democratas. E os ruandenses vão às urnas nesta segunda-feira, provavelmente para reeleger Paul Kagame, que comanda o país desde o fim do genocídio em 1994. Os mesmos candidatos que se enfrentaram em 2017 estão na corrida presidencial no país. Ruanda vota nesta segunda-feira em eleições presidenciais e legislativas em que o presidente Paul Kagame, que governa o país há 30 anos, chega como claro vencedor. 9 milhões de cidadãos estão registrados para comparecer às urnas, que abriram às 7 horas no horário local. A apuração vai começar logo após o fechamento das urnas e os resultados devem ser anunciados em 20 de julho, de acordo com uma fonte da Comissão Eleitoral. Os mesmos candidatos que se enfrentaram em 2017 estão na corrida presidencial. Kagame venceu na ocasião com 98,79% dos votos, diante do líder do único partido de oposição autorizado, Frank Habineza, e do independente Philippe Mpaiman, com menos de 1% cada. Neste pequeno país localizado na região dos Grandes Lagos, no leste da África, 65% da população tem menos de 30 anos e não conheceu outro mandatário além de Kagame. Em julho de 1994, ele liderou uma rebelião que derrubou o governo extremista Hutu e encerrou o genocídio que deixou 800 mil mortos de acordo com a ONU, principalmente da minoria étnica Tutsi. No início, como vice-presidente e ministro da Defesa, Kagame dirigiu o país de fato até ser eleito presidente pelo parlamento em 2000, depois da renúncia de Pasteur Bizimungu. O Jornal da Litoral vai para mais um breve intervalo comercial e na volta você confere notícias e atualizações do mundo. Não saia daí, é rapidinho. Tio, não atende não. Quem é você? Eu sou aquele menino bem aí, ó. Se você atender o celular, você não vai conseguir me ver.
Sou eu que botei que socorreu o garoto. Não atende, não. Moço, eu sou a mãe dele. Por favor, não atende. No trânsito, uma decisão errada pode destruir muitas vidas. Datavero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente Datavero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto Datavero. Pesquisa de verdade. Respeitar a faixa é simples. Quem dirige para, o pedestre usa. Olha só, ele para, ela dá o sinal de vida e usa. Boa, colega. Ela para, ele segura no pulso da netinha, que gracinha, e usa. Eles param, elas e o totó usam. Já ele para e depois usa. E ela usa e depois para. Às vezes você é quem para, às vezes você é quem usa. Em todas as vezes, respeite a faixa. Detran com você na direção certa. Quer facilitar sua vida para assistir mais canais religiosos? Então assista essa história do Kit Vivesses e a missa. Que coisa linda a passagem da missa de hoje, né, vó? Lembre-se, se eu pudesse, eu continuaria ouvindo isto todos os dias. Posso facilitar as coisas para vocês? Instalem Vivências TV Sat. Só de canal religioso são em 20. E mais 80 outros canais. Imagem limpa, sem chiado, sem fantasma. Aí tem a opção de controle remoto sênior, com teclas grandes, fácil de enxergar, apertar, aumentar o volume. Vamos facilitar as coisas para nós, vó? Me passa aquela receita de pão de Santo Antônio maravilhosa que a senhora faz. Que assim que eles instalarem tudo por aqui, a gente faz 2 fornadas e garante bênçãos para a semana toda. A coisa mais importante nessa vida é a fé. E os amigos da Vivência sabem disso. Pode contar com eles. Vivências, tecnologia e cuidado para a sua casa. E aí, quer um gole? Não. Não. Não, não. 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 Nananina. Não! Beber e dirigir merece uma resposta seca. Não. Vamos conversar sobre como ampliar nossas ações de educação em saúde? Para começar, é importante saber mais sobre por que realizar ações de educação em saúde na atenção básica. Informação, mudanças de comportamento e atitudes saudáveis podem evitar boa parte das doenças. Por exemplo, é possível manter um peso saudável através de uma boa alimentação e exercícios físicos. E também evitar infecções sexuais transmissíveis com o uso de preservativos. O problema é que nem todas as pessoas têm informação sobre prevenção e cuidado. Os fatores sociais, emocionais, econômicos, educacionais e culturais devem sempre ser considerados na construção de uma cultura do cuidado, prevenção e promoção da saúde. As unidades de saúde, em parceria com as pessoas, instituições e grupos das comunidades, podem contribuir muito. Seja divulgando informações sobre o cuidado e prevenção, seja aproximando os saberes da ciência sobre as doenças e os saberes das pessoas e comunidades. As dicas para realizar isso são: promova rodas de conversa, gere um ambiente de compartilhamento de ideias e informações, utilize imagens, objetos ou vestuários que possam tornar as informações mais acessíveis, envolva as pessoas, e em especial jovens e crianças e adolescentes, na criação dos materiais. Os resultados são incríveis e suas rodas de conversa serão ainda mais poderosas. E aí, você que é profissional de saúde, já tem boas ideias para ampliar as ações de educação em saúde, certo? E você, usuário do SUS, sempre que for convidado, participe e também procure a sua unidade para colaborar e propor. Você também é um multiplicador de informações em saúde.
Todos juntos, vamos fazer as rodas do nosso ciclo saúde girar. As chuvas chegaram e com elas é preciso atenção redobrada no trânsito. Por isso, faça a revisão dos freios, limpadores e faróis do veículo para melhorar a visibilidade. E verifique se os pneus estão bem conservados. Reduza a velocidade e mantenha a distância do veículo da frente. E não se esqueça de utilizar a seta com antecedência e de ter atenção com os pedestres nas faixas. Com as chuvas, é preciso precaução. Dirija com atenção. Detran. TV Litoral. O Nordeste passa por aqui. Dados oficiais publicados nesta segunda-feira mostram que o segundo trimestre foi de crescimento abaixo do esperado. A divulgação coincide com o início de uma reunião do Comitê Central do Partido Comunista. A economia da China cresceu 4,7% em base anual no segundo trimestre de 2024, abaixo das expectativas, de acordo com os números oficiais publicados nesta segunda-feira, que coincidem com uma reunião crucial dos líderes do Partido Comunista sobre o país. A segunda maior economia do planeta enfrenta uma crise da dívida no setor imobiliário, acompanhada de um consumo frágil, do envelhecimento da população e de tensões comerciais com o Ocidente. Os dados do crescimento foram publicados pouco antes do início da terceira sessão plenária do Comitê Central do Partido Comunista da China, liderada pelo presidente Xi Jinping. A reunião, que deve definir as grandes diretrizes econômicas do país para os próximos 5 anos, começou nesta segunda em Pequim a portas fechadas e vai terminar na quinta-feira. Em um comunicado, o Escritório Nacional de Estatísticas anunciou que o PIB subiu 5,3% em uma base anual no primeiro trimestre e 4,7% no segundo trimestre. O resultado ficou muito abaixo dos 5,1% previsto por analistas consultados pela agência Bloomberg e é o menor índice registrado desde o início de 2023, quando a China suspendeu as restrições contra a pandemia. A agência Xinhua afirmou que Xi apresentou um relatório de trabalho no início da reunião e expôs um projeto de decisão do Comitê Central do Partido Comunista sobre o aprofundamento da reforma e o avanço da modernização da China. E a ONU afirmou um relatório que a população mundial atingirá 10,3 bilhões de pessoas em meados da década de 2080, antes de cair para um nível inferior ao previsto há uma década. Um relatório da ONU intitulado Perspectivas da População Mundial 2024 observou que o planeta vai chegar a 10,3 bilhões de pessoas em meados da década de 2080. Mas o texto garante que, após atingir esse pico em 60 anos, a população vai diminuir para 10,2 bilhões no final do século. Atualmente, a Terra possui 8,2 bilhões de habitantes. O relatório apontou que a população mundial em 2100 será 6% inferior à prevista em junho de 2013, ou seja, 700 milhões de pessoas a menos. A queda inesperada da população no futuro pode ser explicada por vários fatores. Entre eles, se destaca o declínio dos níveis de fecundidade em alguns dos maiores países do mundo, especialmente a China. Esta queda será registrada mais cedo do que o previsto anteriormente pelos especialistas, o que é considerado um sinal de esperança no combate mundial contra o aquecimento global. Menos pessoas representariam menos consumo agregado e uma redução do impacto humano no meio ambiente. O trabalho da ONU destaca que mais de um quarto da população mundial vive atualmente em um dos 63 países ou áreas onde a população já atingiu seu máximo, como China, Japão e Alemanha. Quase 50 outros países deverão se juntar a esse grupo nos próximos 30 anos, incluindo Brasil, Irã e Turquia. O aumento da expectativa de vida a nível mundial, interrompido pela pandemia de Covid-19, foi reativado com uma média de 73,3 anos de longevidade em 2024. A esse ritmo, a população mundial será cada vez mais velha até 2100. E o casamento de Anant Ambani, filho do homem mais rico da Ásia, continuou neste final de semana, após luxuosas celebrações, e também a festa reuniu vários políticos e celebridades de todo o mundo.
O luxuoso casamento do filho do homem mais rico da Ásia continua neste sábado na Índia, com uma lista de convidados repleta de famosos, incluindo celebridades de Hollywood, líderes empresariais e políticos. O filho mais novo do magnata indiano Mukesh Ambani, Anant, e sua noiva Radhika Mechan, ambos de 29 anos, se casam neste fim de semana em Mumbai, a capital financeira da Índia, após meses de celebrações ostensivas. O programa deste sábado incluía uma cerimônia de bênção, na qual os ricos e famosos do mundo cumprimentariam e prestariam suas homenagens ao casal. O local do casamento é um centro de convenções com 16 mil lugares, de propriedade do conglomerado familiar Ambani. Uma cerimônia formal e uma festa foram realizadas na noite anterior, com a presença de celebridades como Kim Kardashian, o ator John Cena e os ex-primeiros ministros britânicos Tony Blair e Boris Johnson. Também estavam entre os convidados o presidente da FIFA Gianni Infantino, a estrela de Bollywood Shah Rukh Khan e o CEO da Samsung J.Y. Lee. As festividades do fim de semana terminam no domingo com uma recepção que encerrará meses de extravagantes celebrações pré-casamento. Os eventos começaram em março, com uma festa de gala de 3 dias para 1.500 convidados no estado de Gujarat. Ambani, de 67 anos, tem uma fortuna avaliada em 113 bilhões de dólares, ou mais de 621 bilhões de reais. Segundo a lista da revista Forbes, ele é a 11ª pessoa mais rica do mundo. Vamos agora falar de esporte. O atacante histórico alemão e autor do primeiro gol do 7-1, Thomas Müller, anunciou nesta segunda-feira a aposentadoria da seleção alemã. O atacante Thomas Müller anunciou nesta segunda-feira a aposentadoria da seleção da Alemanha, um dia depois do fim da Eurocopa realizada em solo alemão. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Müller anunciou a despedida após 131 jogos internacionais e 45 gols. O carismático atacante do Bayern de Munique foi um dos pilares da seleção que conquistou a Copa do Mundo no Brasil em 2014 e foi autor do primeiro gol do 7-1. Ele afirmou sentir muito orgulho de ter representado o país e que nunca imaginou ter os resultados que conquistou. O anúncio é mais um da série de jogadores históricos da Alemanha que se despediram da seleção, que também contou com a aposentadoria do futebol do meio-campo Toni Kroos. O goleiro Manuel Neuer se torna, assim, o único tetra-alemão que ainda está em atividade na seleção. Müller deve continuar a carreira pelo Bayern de Munique, com quem tem contrato até junho de 2025. Ele se despede como o terceiro jogador com mais jogos com a camisa da Alemanha e em 6º lugar na lista de maiores artilheiros pelo país. E o Jornal do Litoral desta segunda-feira vai ficando por aqui, agradecendo a você pela sua audiência em todo o Brasil. Fique agora com a sessão Heróis. Logo em seguida, às 5 da tarde, tem o Cidade Urgente, segunda edição. Logo após Natal News, também trazendo outras notícias e atualizações do nosso estado. E às 7h20 da noite, tem o RN Debate, na apresentação de Lani Soares e Douglas Fabiano. Próxima edição de um Jornal da Litoral amanhã, a partir das 14 horas, aqui na sua TV Litoral. Forte abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Datavero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização.